Olá, pessoal! Voltamos à Masterclass Mensa, primeira Masterclass de 2023. Voltamos com tudo, hoje com uma participação de uma galera bem grande aqui com a gente. E com o Lauro Teixeira, que vai falar um pouquinho sobre análise de dados e o trabalho que ele desenvolve na TV Globo. Lauro, a gente tem muito assunto para falar hoje e a gente não tem uma quantidade de tempo tão grande assim. Então, eu vou deixar você contar bastante coisa para a gente. Eu quero que você se apresente, eu quero que você fale brevemente assim da sua história e como que você chegou assim no posto que você está hoje dentro de uma das empresas que é uma referência aqui para os brasileiros. Aí. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, de ter a presença de todos vocês. Eu estou vendo amigos aqui, pessoas que eu estimo muito, e estou muito feliz por esse encontro. Como o Bruno já antecipou um pouco antes da gente gravar, que bom que essa Masterclass não aconteceu antes de outubro do ano passado, né? Porque senão ia ficar um pouquinho difícil, ia ficar um pouquinho complicado. Bom, eu sou o Lauro, né? Eu sou Mensan 991, já, né, pelo número já dá para ver que já é um bom tempo, estou entre os veteranos aqui da Mensa, ando meio subido, de vez em quando eu apareço. E o meu relacionamento... Bom, eu trabalho na TV Globo desde 2001, né? Mas eu sou designer de formação, sou designer gráfico. É curioso isso, né? Porque eu comecei a trabalhar na Globo.com, quando começou a Globo.com, né? E aí eu comecei a trabalhar naquela época como web designer. Na época, o web designer era um baita trabalho, né? Lembra, anos 99, 2000, né? Onde as coisas estavam começando, então era uma bela de uma profissão, assim como é o cientista de dados hoje, né? A galera de programação e tudo. E por um acidente do destino, né, aconteceu, não sei se vocês lembram, em 2001 teve a quebra da Nasdaq, né? E aí várias empresas.com perderam valor, inclusive no Brasil, várias empresas também perderam valor. Houve um redesenho geral no mercado, muita coisa aconteceu dentro da empresa. E o meu filho mais velho tinha acabado de nascer. E aí eu seria demitido naquela época, até que surgiu uma oportunidade na área de programação da televisão. Eu era bastante conhecido do pessoal da área comercial, surgiu uma oportunidade na programação, eu aproveitei, claro, né? Tinha uma boca para sustentar. E, na verdade, isso mudou minha vida e foi bastante interessante como as coisas sucederam depois daí. Eu estou tentando resumir aqui, tá? Mas só para vocês entenderem que eu entrei na área de programação. É importante para os nerds, né? Programação em televisão é a área que faz o planejamento das coisas que vão ao ar, né? Então, faz a escolha de conteúdo, a programação cuida de todo o aspecto. Pense na programação como a espinha dorsal da televisão, né? É no planejamento da programação que nasce a grade, ou seja, tudo que vai ao ar, com 2, 3 anos de antecedência. Depois isso é combinado sobre como que esses programas vão ser produzidos ou comprados, ou que tipo de perfil a gente quer atingir com determinados horários. Enfim, tudo é pensado com bastante antecedência dentro dessa área de planejamento de programação. A programação dispõe a grade dos conteúdos dessa emissora para as outras áreas, para a área de conteúdo que vai produzir, para a área de comercial que vai vender, para a área de tecnologia que vai cuidar dos aspectos de produção e por aí vai. E depois a própria área de programação coloca tudo aquilo no ar, dentro de uma área chamada exibição, que foi a área onde eu fui parar. Eu comecei como coordenador de programação, eu botava a TV no ar, literalmente, né? Eu era aquele carinha que ficava lá no painel, numa sala cheia de controles, né? Colocando a TV no ar, colocando os programas no ar e tudo. E aí, de repente, pense bem, eu era um web designer que deu errado, mas por um contexto maior do que eu, né? Só uma curiosidade, caso vocês não saibam. Em 2002, eu defendi o meu projeto de conclusão de curso na faculdade de design, né? E, por acaso, era uma rede social.
fiz em parceria com um colega da área de análise de sistemas, mas como era uma época em que estava tudo muito, vamos dizer assim, a gente não tinha noção de futuro, né? E aí eu saí dessa área de web, fui para a área de televisão, deixando tudo para trás. A gente chegou a ter 600 usuários dentro do servidor da faculdade na época. Aí, enfim, abandonei tudo isso, segui minha vida de outra forma. Em 2004, 2005, surgiu o Orkut, Facebook e por aí vai, né? Se bem que aquela rede social não era exatamente dessa forma, mas só um parênteses aqui. Dentro da televisão, na área de exibição, eu tive acesso aos logs de exibição, do modo como a gente colocava a grade no ar, a sequência dos programas, das chamadas, dos intervalos e tudo mais. E aí, eu lá de madrugada, exibindo, colocando as coisas no ar, de repente, eu, por curiosidade, peguei aquele conteúdo. Eu trabalhava de madrugada, preferia trabalhar de madrugada, porque era o horário que eu podia ler, eu fazia um mestrado na época também, então eu preferi ir para a madrugada. Eu peguei aquele log de exibição, botei no Excel e comecei a brincar, e comecei a fazer gráficos, né? Quantas chamadas foram ao ar, quantos comerciais, a emissora está colocando mais determinadas épocas do ano uns comerciais disso ou daquilo, e de repente eu cheguei no meu diretor e falei, olha, eu acho que eu sei quanto que a emissora está faturando. Então, como que você sabe isso? Olha, sou eu que estou colocando no ar, eu tenho acesso à tabela comercial, eu sei qual é a média de desconto praticada. É só fazer uma combinação. E ele começou a ir para as reuniões cheio de tabelas e gráficos de como a área dele estava se comportando. Na época, isso não era uma prática na programação. Estou falando de 2001, 2002, né? Bastante tempo atrás. E assim que eu comecei com a minha vida de analista de dados, né? E aí fui evoluindo dentro da programação, né? Saí da TV Globo, fui para outra emissora, a TV Aparecida, tive a oportunidade de colocar uma emissora no ar, implantar afiliadas, implantar áreas de compra de conteúdo, de dublagem, enfim, áreas de promo, de videografismo e tudo mais. Voltei para a TV Globo em 2013, fiquei mais 2 anos, aí eu fui enviado para Belém, fiquei 3 anos em Belém como diretor regional de programação, né? Então, para vocês entenderem, a Rede Globo é formada por 122 geradoras. Dessas 122 geradoras, mais ou menos 30 grupos de mídia que controlam essas 122 geradoras. Uma delas é a de Belém, que cuida de todo o estado do Pará, e eu era o diretor de programação de lá. E depois voltei para o Rio de Janeiro, em 2018, já assumindo a diretoria de planejamento, e as coisas foram mudando, e hoje eu sou apenas diretor de inteligência da TV Globo. A área que eu atuo hoje, ela é uma área de análise de dados, especificamente para a TV Globo, que é um dos canais do Grupo Globo. Tem vários canais, vocês conhecem, né? E um dos canais do Grupo Globo é a TV Globo. A Globo, ela é considerada uma MediaTek. É assim que a gente se comporta internamente, é o nosso sonho, a forma como a gente trabalha. E existem áreas de inteligência e de análise em diversos setores do grupo, né? E eu sou o diretor da área de inteligência, especificamente da TV Globo. Dentro da área de inteligência, nós somos divididos em 3 gerências. Uma delas é a área de analytics, né, que é uma área, vamos dizer assim, mais nerd, né? Ali estão os nossos cientistas de dados, tem alguns desenvolvedores, ali está o pessoal que analisa os dados que o cérebro humano não consegue sozinho, né? E as outras 2 áreas são áreas de análise mesmo, tem uma área que chama Insights e outra que chama Performance. Essa área de Insights faz análises mais ad hoc, onde a gente consegue... Imagina que a gente precisa montar uma grade para o ano que vem, a gente consegue fazer vários estudos relacionados àquele tema, aquele objetivo, a gente consegue ver detalhes dentro da programação, consegue observar oportunidades, e essa área de insights consegue fazer essas análises. E uma outra é a área de performance, né, que cuida dos dados mais presentes, vamos dizer assim, ou seja, a grade que está no ar, qual é a performance que ela está dando agora, quanto que a novela deu ontem, como que a concorrência se comportou,
né? Como que foi o fluxo de audiência entre os intervalos, enfim, a gente vai fazendo ajustes. É como se a gente pudesse dizer que a nossa área de performance cuida do tático, ou seja, a TV Globo no ar agora, eu estou monitorando a audiência em tempo real, e no dia seguinte eu consigo ter um diagnóstico de como que a grade se comportou, e a nossa área de insights cuida de coisas maiores, né, no tempo, onde a gente vai conseguir planejar melhor os próximos passos. Por exemplo, a gente fez um fechamento do carnaval agora, e a gente consegue ter uma série de insights sobre como a gente vai planejar o carnaval do ano que vem. E assim serve para todos os programas. A gente atende todas as áreas de conteúdo, a gente entrega análises, dashboards, e aí por aí, acho que vocês podem imaginar. Tá, então era isso que eu queria saber. Você está, olha para todo o conteúdo, tudo que está lá, assim, desde o telejornal regional até a novela que está ali para o Brasil todo. Exatamente. Tudo está sendo analisado. E quando vocês estão fazendo essas análises, vocês têm acesso simultâneo ao que está acontecendo nas outras emissoras? Exatamente. E como que é isso, assim? Isso é aberto, é tranquilo? Todas as emissoras compartilham? Como que é? Vamos lá. Eu acho que uma das coisas que é importante todo mundo saber é como que é medida a audiência de televisão. E essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Isso. Existem muitas formas de se mensurar. Tem gente que se mensura com dados próprios, tem gente que analisa por Twitter, analisa por, enfim, faz a amostra, grupo focal, mas o que todo mundo persegue é o índice de audiência da Cantar Ibope. O mercado de mídia compra. A Cantar Ibope é uma empresa de mídia, uma empresa de pesquisa, que fornece informações para o mercado de mídia, ou seja, para as emissoras de televisão e rádio, e também para as agências de publicidade. É como se ela fosse um elemento agnóstico, vendendo esses dados para as emissoras. A gente tem acesso à audiência em tempo real, apenas a audiência domiciliar em tempo real, e no dia seguinte a gente recebe um relatório completo. O relatório em que eu sei a audiência por perfis, por classe social, enfim, aí entra em vários outros detalhes também que a gente consegue fazer outras análises. E quem é assinante consegue enxergar a sua própria audiência e a audiência de todos os outros veículos assinantes também. Então, eu consigo ver a audiência da Record, da SBT, da Bandeirantes, eles veem a nossa e assim por diante. E aí, cada um faz a sua análise e a sua estratégia. Como é medido a audiência? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu queria perguntar isso, depois eu quero que você explica para mim como é medido e o que significa os pontos, porque muitas às vezes a gente vê a matéria assim, nossa, o Jornal Nacional do dia tal teve não sei quantos pontos de audiência, e o que significa isso? Vamos lá. Primeiro, ponto de audiência, que esse é mais fácil. O ponto de audiência é o percentual daquela população. Então, se um ponto de audiência domiciliar, significa que 1% dos domicílios daquela cidade, daquele país, estava sintonizado naquele canal. Esse é um ponto de audiência domiciliar. E um ponto de audiência individual é a mesma coisa. 1% das pessoas daquele universo, né, como a gente chama, estava sintonizado. Por exemplo, a nossa novela 3, hoje costuma dar em torno de 30 pontos de audiência, né? Significa que 30% dos domicílios brasileiros estão ao mesmo tempo vendo novela. 30% entre todos os domicílios, com TV ligada, desligada, no YouTube, no Netflix, na Record, etc. 30% estão vendo novela juntas naquele momento. Então, esse é como que a audiência é mensurada em pontos, né, calculada. Esse é a audiência. Depois tem vários outros índices que são mais detalhes do dia a dia nosso, né? A audiência é medida por amostragem, né? Assim, ou seja, quem compreende um pouco de estatística entende que dependendo de como as amostras são distribuídas, você consegue ter com uma certa margem de erro, você consegue ter uma ideia de como que aquele universo está se comportando, né? É como se você quiser ver se um galpão de milho está estragado, você não vai num lugar só, você pega um pouquinho de milho em cada lugar do galpão
e aí você faz uma análise daquele pouquinho que está na tua mão e você consegue ter uma noção de como que está o galpão inteiro. Isso serve para pesquisa política, isso serve também para televisão. No caso da televisão, a Kantar e Kantar Ibope, Kantar Ibope por quê? Porque a Kantar é uma empresa internacional que comprou o Ibope no Brasil, então hoje chama-se Kantar Ibope. Ela tem 6 mil domicílios no Brasil que são mapeados. Esses 6 mil domicílios estão distribuídos em 15 regiões, 15 regiões metropolitanas. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, por aí vai. Então, são 15 regiões metropolitanas, as 15 principais, os 15 mercados né, os principais mercados, esses 6 mil domicílios estão mapeados ali. Nesses 6 mil domicílios que ela contrata, e aí isso é sigiloso, né, ela tem um contrato sigiloso com esses domicílios, e ela vai lá no domicílio e coloca uma caixinha atrás da televisão. Essa caixinha, ela pega o áudio da televisão, mas ela não pega, ela pega do som ambiente, né? Pelo áudio, ele consegue fazer um match com o que está sendo exibido. Vocês conhecem o Shazam, aquele aplicativo Shazam, que você coloca no rádio, você consegue saber a música? É aquilo lá. Então, ou seja, aquela caixinha ouve a televisão, né? Ela ouve a televisão, ela pega uma amostra, aquele 1 minuto que ela ouviu é de minuto em minuto, tá? Aquele 1 minuto, a frequência daquele minuto gera uma espécie de fingerprint, gera um padrão único de desenho. Esse padrão único é enviado para a central. Lá na central, eles estão gravando todos os canais. E aí, ou seja, quando eles conseguem fazer o match, eles atribuem a audiência à emissora que aquele domicílio estava assistindo. Então, isso é chamado de audio matching. E aí, eles conseguem saber todas as emissoras. Quando isso não é identificado, ou seja, se você estiver assistindo algo na sua televisão que não esteja sendo gravado lá pela Kantar, sei lá, você está vendo um vídeo seu, de família, qualquer coisa que a Kantar não sabe o que é, ele vai para uma outra caixa, para um outro, vamos dizer assim, essa audiência vai para um que a gente chama de não identificado. É conteúdo, ele sabe que é um conteúdo audiovisual, pelo padrão da onda, mas ele não sabe dizer o que é. Aí vai para um não identificado, ou seja, o domicílio está ligado, tem televisão ali, mas a gente não sabe direito o que é isso. Esse não identificado é importante para a gente porque, pela tecnologia até 2021 da Kantar, a gente não conseguia saber a audiência de Netflix, de YouTube, de nenhum dos streamings, porque eles não eram registrados nessa central. Aí o que a Kantar fez? Além dessa caixinha que eles têm para audio matching, eles instalaram uma segunda caixinha no domicílio. Essa segunda caixinha é chamada de focal meter, e o objetivo dela é se conectar no modem da casa. E aí, pelo modem da casa, se vier alguma coisa pela internet, eles têm lá uma lista de URLs que são mapeadas, vamos dizer assim. Então, se vier de Netflix, de Globoplay, de Amazon, né, etc., eles observam, olha, o audio match não pegou, a gente sabe que é conteúdo audiovisual, mas a gente foi lá e a URL está vindo do servidor X. Aí parte daquele não identificado agora já é identificado. Ainda tem uma porção de não identificado, né? Porque, enfim, hoje o aparelho de televisão é muito mais do que uma tela para se ver vídeo, né? As pessoas usam para tudo. Mas, mesmo assim, a gente consegue ter uma boa ideia do comportamento das pessoas. Acontece muito do não identificado superar o número dos identificados? Não. Não? Não, na televisão, não. A gente hoje consegue mensurar a televisão, ou seja, todos os aparelhos que estão no domicílio, né, por conta do modem, né? Então, se você estiver usando um celular, um tablet, um computador, e se você tiver, se nesses aparelhos que você está na sua casa, você acessar alguma das URLs que são mapeadas pela Kantar, de algum cliente da Kantar, Globoplay, Netflix, YouTube, por aí vai, a gente vai conseguir atribuir essa audiência. Hoje, só para você ter uma ideia, o volume do não identificado, ele gira mais ou menos em torno de 1/3 do streaming como um todo. Tudo aquilo que não é... Pensa o seguinte, hoje, a média do dia é de 40 pontos, que a gente chama de total ligados, né? Total de aparelhos ligados no domicílio,
gira em torno de 42 pontos por dia. Significa que você vai pegar 42 pontos de audiência e distribuir na média para todas as emissoras, para todos os veículos que estão ali consumindo. A Globo, hoje, tem em torno de 14, 15 pontos. Tem dia que dá 15, 16, tem dia que dá 12, 13, depende da fim de semana, por exemplo, dá menos, né? Segunda, terça-feira, tem uma audiência muito grande. Terça-feira agora, com eliminação de BBB, a audiência vai lá para cima. Então, a gente modula conforme cada dia. Mas, em média, na prática, desses 40 pontos, cerca de 1/3 é Globo, né? Isso no Brasil hoje. A gente chama isso, essa divisão, de share, né? Que você tem lá os 40 pontos, desses 40 pontos, como que ele está rateado entre os veículos concorrentes. Nesse share, a gente tem girado em torno de 33%, 34% dos aparelhos ligados. Esses aparelhos que estão conectados para poder fazer para poder medir, as pessoas que estão com esses aparelhos têm ciência que elas têm? Todas têm ciência. Todas têm. O domicílio, ele é contratado da seguinte maneira, eles têm lá E também tem isso, né? O domicílio, ele fica no máximo 4 anos, né? Quando a Canta... Deixa eu voltar antes aqui, né? É feito um levantamento socioeconômico que leva em consideração o IBGE, leva em consideração vários outros indicadores econômicos, e aí eles fazem um levantamento socioeconômico próprio para poder indicar quais são as amostras, para indicar como é que está aquele universo. Vou dar um exemplo aqui. Belém, que é a cidade que eu morei, 50% dos moradores são das classes D e E. Então, significa que as amostras que serão instaladas naquela cidade, metade tem que ser em domicílios de classe D e E. E assim serve para o país todo. E aí eles fazem esse levantamento socioeconômico e eles vão escolher amostras que são o mais correspondente possível com esse levantamento e a quantidade de moradores mais ou menos parecida com o que está ali. Eles vão chegar o mais perto possível nessa proporção de amostra com o universo. E depois, cada amostra vai ser feita uma ponderação para poder saber qual é aquela audiência daquele universo. Então, por exemplo, suponhamos que na minha distribuição eu fiquei um pouquinho mais de amostras de classe A e B do que C e D, do que D e E, por exemplo. Se eu fiquei com um pouquinho mais de A e B do que D e E, na ponderação, aquele D e E vai valer um pouco mais para poder fazer uma representação fiel. Então, ou seja, resumindo, é feito um levantamento socioeconômico para identificar como está aquele universo, depois são contratadas as amostras, a Canta vai lá na casa da pessoa, bate, convida a pessoa para participar do painel, a dona da casa, topando, vai lá, instala-se o aparelhinho na casa e fica um controle remoto no sofá. A pessoa que senta para assistir se identifica. São 8 botõezinhos para os moradores, mais 8 para visitantes. Assim que ele liga a televisão, o aparelho já começa a medir aquela audiência. E aí a pessoa que está no sofá se identifica. Olha, aperta o botão X, que corresponde a ele, e conforme aqueles botõezinhos que são apertados naquele controle remoto, a gente vai tendo também a mensuração individual, né, que aí nos traz uma outra gama de informação, de perfil, de gênero, de idade, e por aí vai. Você falar isso, porque eu estou aqui pensando quais são os outros dados que vocês consideram, e se tem alguma coisa que tenha que seja só da Rede Globo, sabe? Alguma coisa que seja ali interna, que isso a Rede Globo faz e outras emissoras não fazem. Quais são os outros tipos de dados que vocês analisam para justamente manter a programação, trocar a programação, de repente evidenciar algum tema ou tirar o tema de foco? Como é que vocês analisam tudo isso? Então, é uma área altamente estratégica, né? Tem algumas coisas que são, vamos dizer assim, a Globo, ela é líder há mais de 50 anos, né? Acho que desde o 3º ano dela no mercado, ela já ficou líder e vem sendo líder desde então. O grande mérito da Globo foi, primeiro, investir em equipamento de qualidade, investir em parcerias de qualidade, conseguir estar no Brasil inteiro com o melhor sinal e por aí.
Por que eu estou falando isso? Porque só aí já se criou um hábito, que é importante, né? Já se criou um hábito. Então, hoje, quando você liga a televisão, as pessoas costumam ligar na Globo. Depois elas vão para os outros canais, vai lá satisfazer a curiosidade dela na TV paga, no Netflix e tal. Mas em algum momento elas voltam para a Globo, é como se fosse um default da televisão. Como se fosse vamos dizer assim, a porta de entrada, né? O hall da casa. A TV Globo ela é emissora para se ver na sala. Por mais que tenham críticas, etc., as pessoas sabem que, no fundo, né, é a emissora que, se melhor, dá para colocar na sala para assistir, por uma série de questões. E tudo isso é cuidado dentro da área de programação. Eu não posso dizer exatamente como isso acontece, mas, paralelo aos dados de audiência, a Globo investe muito em pesquisa, investe pesado, né? Além das áreas de inteligência que eu citei aqui, nós temos uma central de pesquisa do grupo, que atende o grupo como um todo, em que as áreas de inteligência se conectam. Essa central de pesquisa faz pesquisas o tempo todo, a gente gasta uma boa grana com isso. Recentemente, a gente gastou uma boa nota para entender o comportamento dos evangélicos, por exemplo. Isso há uns 4, 5 anos atrás. Essa novela que está no ar agora é um pouco fruto desse investimento que foi feito. Então, há uma preocupação. Todo esse processo que envolve vários tipos de pesquisa vai para uma caixinha que a gente chama de sintonia com a sociedade, que diz respeito ao seguinte: olha, a emissora ela quer ser assistida na sala, ela quer ser agradável à maioria das pessoas, então ela tem que mirar no meio da sociedade. É óbvio que a sociedade é heterogênea, tem pessoas que são diferentes, que têm diferentes aspectos, mas eu preciso mirar no qual é o comportamento geral. E eu preciso estar um pouquinho à frente, né? Ou seja, para onde está tendendo a sociedade? Eu não vou ser radical com algumas tendências, mas eu estou um passinho à frente porque eu preciso também servir de espelho para essa sociedade, de aspiração para essa sociedade. E assim são pensados boa parte dos conteúdos. Por exemplo, no jornalismo da Globo, o jornalismo da Globo é um dos poucos, se não dos muito poucos, onde o apresentador não é um sócio do programa. Se você observar em alguns canais por aí, o apresentador ele faz merchan dentro do programa, quando ele termina o programa dele, ele vai para a rua vender. Então, ou seja, a postura dele no programa é totalmente comercial. E a maneira como ele se comporta vai influenciar a pauta, vai influenciar o jornal. Na Globo isso não acontece. O jornalismo ele é totalmente independente da área comercial. Às vezes acontece numa afiliada, por exemplo, do jornal, o cara está lá dentro do supermercado denunciando um problema qualquer de um rato que está lá dentro do setor de frios, e aquele supermercado está anunciando no intervalo do jornal, sabe? E aí gera um maior problema, mas, enfim, o jornalismo tem essa liberdade para trabalhar. Eu acabei saindo um pouco da sua pergunta, mas, assim, o objetivo é esse. Nós temos essa área que a gente chama essa disciplina que a gente chama de sintonia com a sociedade, que é essa investigação constante de como o Brasil está se comportando. Veja, nós estamos em 122 pontos no Brasil. São 122 canais diferentes. Então, pensa, para eu ter uma programação só na maior parte do dia, e essa programação ser aderente, ser interessante, a gente chama lá dentro de adequada. Né? Nós buscamos adequação de conteúdo para essa maioria das pessoas. A gente precisa fazer o conteúdo mais adequado possível, e lá na ponta tem mais um esforço de investimento institucional para que aquelas pessoas, né, vamos dizer assim, aceitem aquele conteúdo. Né? E aí, a coisa é viva também. Para você ter uma ideia, toda noite é gerado o roteiro de exibição do dia seguinte. Esse roteiro de exibição da noite anterior, porque é quando eu recebo todos os anúncios que vão estar no intervalo, eu já sei quais são os programas, qual é a duração de cada um dos blocos, quais são as chamadas que estão dentro dos intervalos, já sei quais são os conteúdos que estão ali dentro. Aquilo vai para a exibição, e ao longo do dia, a gente conta, em média, mais de 1.000 alterações no roteiro. Essas alterações são em função de questões comerciais, são em função de necessidades locais,
às vezes é um jornal que precisa aumentar um pouco porque tem uma pauta que é relevante, ou então ele devolve tempo e a gente ajusta de outra forma. Muitas vezes a audiência, quando a gente percebe que tem algo que não está funcionando muito bem pela audiência em tempo real, isso já é corrigido no ar, a pauta cai ou o conteúdo é adiantado, ou quando a gente percebe que uma determinada tendência de audiência pode prejudicar o conteúdo que vem depois, a gente já reforça aquele conteúdo com uma chamada extra no intervalo para poder cativar as pessoas, enquanto você está assistindo o conteúdo de agora, se interessar pelos próximos. Enfim, é toda uma lógica que é compartilhada dentro da emissora, né? Que a gente alia essa disciplina que a gente chama de sintonia com a sociedade com uma outra disciplina que é conhecimento do consumidor, né? Que é como as pessoas estão se comportando na frente da televisão. E a minha área, ela atua muito nessa parte de conhecimento do consumidor, que é olhando a audiência, olhando o fluxo de pessoas entre os veículos e olhando essas tendências. Por exemplo, vou contar um segredo aqui. Uma das coisas que a gente faz, que eu acho que os concorrentes não fazem, é análise de previsão do tempo. Né? A gente olha para o futuro, a gente vê como se vai chover, se vai fazer sol em determinadas regiões do Brasil, e isso influencia. Porque a previsão do tempo é uma coisa muito básica. Se chover, as pessoas ficam em casa. Aumenta o volume de televisores ligados. Se aumenta o volume de televisor ligado, eu quero que liguem na Globo e não no concorrente. Então, isso já gera algumas ações. Né? Outras análises que a gente faz, por exemplo, que eu posso contar aqui, é análise de trânsito. Né? Se a gente percebe que o volume de trânsito está muito intenso numa determinada região, a gente sabe que as pessoas vão demorar mais para chegar em casa. Se ela demorar mais para chegar em casa, vai ter uma média de pessoas, um volume alto de pessoas que vai perder o capítulo da novela. Né? Então, se a gente não puder colocar ele um pouquinho mais tarde, alguns minutos mais tarde, assim que termina a novela, tem uma chamada de reforço, né, indicando para... Se bem que hoje tem Globoplay, é bem mais fácil, as pessoas correm para lá, assistem, continua tudo de boa. Ia te perguntar isso, se esse tipo de situação não encaminha para outros produtos, eu posso dizer, do Grupo Globo, como é que vocês pronunciam isso? Tipo Multishow, Bis, se chama produto ou chama canal? A gente chama de produto. Produto. Comercialmente são produtos. Então, assim, queria entender se esse tipo de coisa não acaba direcionando para os outros produtos e beneficiando ali ainda o grupo. O que, né, talvez faça sentido. Tá trânsito, tal, não sei o quê, então assina ali o Globoplay, que tem chamado o tempo todo disso, e essa coisa toda, ou reprisa no Multishow, ou continua no Multishow, ou... enfim. Por uma questão óbvia, o Globoplay é o principal anunciante da TV Globo. Né? Então, ou seja, em todos os programas, quando sobe o crédito, né, veja e reveja no Globoplay, tem lá a indicação. A gente faz testes com TV conectada em que a pessoa pode clicar e ir direto para o Globoplay. A novela 1, a nossa novela das 18 horas, o capítulo vai primeiro no Globoplay, depois vai para a TV Globo. Ou seja, tem toda uma interação aí, porque pensa, né? A gente já vive o fantasma do fim da mídia de massa há muito tempo. Se bem que a gente está muito surpreso, porque esse fim não chegou e nem está muito longe de chegar, tá? Maravilha, quero tocar nesse assunto. Como é que vocês ficaram depois da pandemia? Como era antes e depois? Porque a pandemia foi o grande boom de redes sociais, de tudo acontecendo, e streaming, e tudo que está rolando, assim. Tá, deixa eu explicar. Que você compartilhasse com a gente também sobre Vamos lá. Vou te explicar como que eu vou falar disso. A Globo... Lembra quando eu expliquei como funcionava a audiência, né? A média dia de audiência da Globo hoje gira em torno de 15 pontos. 14, 14,5, 15, dependendo do momento. Mas na média anual, o ano passado, por exemplo, a gente fechou o ano com 14,4. Né? Tempos atrás, a Globo já fechou o ano com 20, com mais de 20 pontos. Antes da pandemia, a gente fechava com 16. Né? 16, 17. Teve um momento no auge da TV paga que a gente fechou com 15, na época da novela Babilônia, não sei se vocês lembram disso. Então, aquela época era o crescimento da TV paga, né? Então houve uma queda do consumo de TV aberta
Era um outro momento, né? As pessoas não tinham tanto streaming assim. Deixa eu contar essa historinha para vocês especificamente, acho que vocês vão compreender o cenário que a gente está. Pensa que até uns 10 anos atrás, os principais concorrentes da Globo eram Record, SBT, Bandeirantes, eram os outros veículos de TV aberta, fruto de um modelo que foi implantado, né, há décadas atrás, em que as principais cidades tinham poucos canais de televisão. Pensa, nós somos um país que fala língua portuguesa, nós somos um país monoglota, são poucas as pessoas que falam um segundo idioma no nosso país, e até pouco tempo atrás, a grande massa eram de pessoas analfabetas ou pouco alfabetizadas, então a televisão se tornou um veículo muito importante, tanto para entretenimento quanto para informação. Tudo isso vocês sabem. E a Globo teve a Manchete, depois o SBT, depois a Record como principais concorrentes. Até que, de repente, por volta de 2013, 2014, começa a ter um crescimento gigantesco de TV paga no país. Rolou muita pirataria também, não sei se vocês lembram daquelas caixinhas que conectava a Sky, o Sky Gato, né? Ou então o Gatonet, tal, começou a crescer de forma absurda. As pessoas ainda não tinham tanto hábito de streaming naquela época. Eu estou falando de 2013, estou falando de 8 anos atrás, né? 10 anos atrás, 2015, 2016 foi o auge de assinatura de TV paga no país. Por que a TV paga foi tão importante no Brasil? Porque a banda larga ainda não era tão larga assim. Por volta de 2017, 2018, 2019, teve a corrida do ouro da fibra no Brasil. Se você lembrar bem, faz muito tempo que você não reclama da internet da sua casa. Você assinava 10 mega, 15 mega, 20 mega, hoje você tem 200, 300, então tudo isso aconteceu nessa época. E essa corrida do ouro da fibra, ela provocou a queda da TV paga, mas ainda não provocou o crescimento do streaming necessariamente, porque o hábito ainda não estava tão construído, não estava massificado. A queda da TV paga aconteceu por uma questão óbvia. Existe uma parcela das pessoas que querem ser diferentes, querem consumir algo diferente. E aí faz todo sentido que elas consumam. Apesar de que as operadoras de TV paga, quando vendem um plano, elas necessariamente carregam as TVs abertas, né? E a Globo é o principal veículo assistido pelos assinantes de TV paga também. Bom, isso é um dado né, desde sempre. Então, por exemplo, se na TV como um todo a gente hoje gira em torno de 1/3, entre os assinantes de TV paga, pelo menos 1/4 de audiência da TV Globo. Mais do que 1/4, 30% são de audiências da TV. Porque também o que acontece? Tem muita gente que tem TV paga para ter o sinal de TV aberta em casa. Né? Tem muitos apartamentos que não tem mais cabo de televisão. O único cabo que chega na casa dele é um cabo de TV paga. Então ele virou escravo do sistema de operadoras. Ele é obrigado se ele quer ver Globo, quer ver Record, ele tem que contratar um operador de TV paga para isso. Então, enfim, aí essa história ela vai seguindo da seguinte maneira. De repente começa a ter queda no volume de TV paga no país, porque as pessoas não estão podendo pagar as duas coisas ao mesmo tempo. Né? A TV é muito cara, ela resolveu pagar a banda larga, que agora ficou super larga na casa dela, muita gente foi cancelando a TV paga. Até aí tudo bem. Então essa é uma parte da história. Paralela a essa história, a gente teve o desligamento da TV analógica e o início da TV digital. Desde 2007 que isso vem acontecendo. Só que nos últimos anos, 2015, 16, 17, houve uma intensificação. E as próprias emissoras de televisão incentivaram que as pessoas trocassem a tecnologia das suas casas. Todo mundo comprou, alguns compraram caixinha, mas a maioria comprou uma tela grande. E junto com essa tela grande veio um cavalo de Troia, que é Netflix, ali dentro. Né? Então a pessoa conecta um cabo de internet atrás e tem ali um aplicativo. Alguns começaram a experimentar, foram consumindo, etc. Enfim, o crescimento cresceu, né? O volume de pessoas assistindo streaming cresceu, mas antes de 2020 não passava de 2 pontos de audiência a soma de todos os streams. Veja, em 2018 era cerca de 0,5 ponto, em 2020 já estava próximo a 2 pontos.
Isso antes da pandemia. Quando começa a pandemia, o streaming explode de uma hora para outra. Porque você antecipa um hábito. Pensa, as pessoas já estão com TV de tela plana, já estão com banda larga e já estão com streaming instalado na televisão. As pessoas só foram usar aquilo que elas já tinham. E aí teve esse crescimento do streaming. Porém, isso provocou uma queda absurda na TV paga e uma queda absurda em vários canais de TV aberta, menos na Globo. Por uma razão muito simples. A Globo é quem melhor estava levando informações sobre a pandemia para as pessoas. Então, a Globo cancelou vários programas, aumentou a carga de jornalismo. O nosso único medo eram as novelas, né? A gente não podia mais produzir novela, a gente pegou as 3 faixas de novela e colocou clássicos, novelas, a gente reprisou novela ali naquela faixa, morrendo de medo, sem saber direito o que ia acontecer. Para nossa surpresa, a audiência não caiu. Você pode consultar esses dados, você vai ver. A audiência não caiu. A gente manteve, caiu assim, mas muito pouco em relação ao que a gente estava acostumado em 2019, dessa faixa do horário nobre. De modo que a Globo continuou sendo a única emissora a ter horário nobre. Essa é uma frase. E vocês tinham o Big Brother também, né? O Big Brother explodiu naquele momento. Explodiu o de 2020, ao vivo, 2021. Porque também teve o seguinte, 2020 explodiu, porque foi o começo da pandemia. O de 2021 teve um rebote da pandemia, não sei se vocês lembram, né? Que teve uma variante do vírus, todo mundo ficou preso em casa de novo, a pandemia voltou com tudo e o Big Brother estava no ar. E aí que entra onde eu queria chegar. Que é o seguinte, pense no país que tem um hábito de consumo de TV aberta, que gosta de televisão, que assiste muito televisão. Então, o Brasil é o país que mais consome TV aberta no mundo. Um dos mais. Não, é o que mais consome TV aberta no mundo. E está entre os que mais consome rede social no mundo também. Agora pensa, se eu sou um que consumo muito TV aberta, ou seja, eu tenho um comportamento, eu tenho uma cultura de massa já pré-estabelecida. Quando eu vou para a rede social, eu levo essa cultura. E aí o que acontece? O Big Brother, por exemplo, ele é um programa que acontece muito mais fora da televisão do que na televisão. O Twitter, 94% de tudo que se fala de televisão no Twitter é Big Brother. É como se você tivesse se vê vários... Existe uma imensidão de influencers que vive de falar de televisão. O que antes era Sônia Abrão agora é uma vastidão de pessoas, de sites especializados, etc. Aliás, uma das coisas que a gente faz na inteligência é levantar dados que antecipem essa guerra de narrativa que está lá fora. Porque como está todo mundo disputando atenção para falar, olha a novela, fulana não sabe interpretar e ela que está derrubando a audiência da novela, ou então não sei o quê. Então, existe uma briga lá fora sobre se a Globo vai tá funcionando, não está, o que está dando de audiência. E a gente está ali no meio disso tudo, munindo a nossa área de comunicação, de informação, que ajudem esses influencers que estão lá fora a não falar besteira. Mas o resumo é isso. Então, você tem um país que consome muito rede social e muito televisão. Ou seja, você tem uma cultura de massa que já está estabelecida e que é potencializada uma vez que todo mundo está conectado e querendo falar das mesmas coisas. Lembre-se, a gente tem uma disciplina de sintonia com a sociedade que está olhando esses comportamentos. E aí, isso desdobra em vários outros estudos que acontecem dentro da inteligência da TV Globo, que é de analisar o que é dito nas redes sociais e, em parceria com a nossa área de pesquisa, também analisar como que a sociedade está se comportando em função disso. Falei muito, né? Legal, falou muito, mas tem bastante coisa aí. Eu vou chamar o pessoal para fazer as perguntas. Como eu disse, nosso tempo é curto. Então, a gente já está indo ali para o final, mas eu quero que o pessoal participe, que faça perguntas. E o Luiz já levantou a mão aqui e falou que tem uma pergunta. Então, Luiz, se puder abrir seu microfone e fazer a pergunta, fica à vontade. Claro. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, olá, Luiz. Tudo bom? Boa noite, Luana. Boa noite, Lauro. Parabéns mais uma vez a Mensa pelos Masterclass. Geniais. Claudinha. Lauro, minha pergunta acaba sendo até um pouco técnica de colega da área.
queria entender assim, como é que são os seus entregáveis? Você tem espaço para criar, ou geralmente acabam sendo tem as demandas de outras áreas para o suporte de decisão das outras áreas? Eu digo isso porque eu vi que tem uma coisa muito interessante, né? Você pega toda a esteira e toda a curva do conhecimento, desde a parte do insight, quando o pessoal cria, elabora, a parte do analytics, que aí vai ver a feasibility, né? Você vai ver se vale a pena colocar ou não, e a parte final, que acaba sendo os KPIs, que acaba vendo a parte de estratégia. E por que eu também pergunto isso? A minha primeira pergunta foi da divisão entre o que você consegue gerar de insight versus o quanto que acaba sendo demandado de outras áreas. Porque, pelo que eu entendo também, na minha experiência nessa área, talvez não sei se você sofre com isso, uma das coisas que mais dificulta uma área de inteligência, uma área de informação, é a cultura da analytics. É uma cultura de dados, é uma cultura de outra área subsidiar você com informação e, às vezes, você deixar seu ego de lado para, eu vou deixar de lado o meu achismo, que C-Level a gente conhece, aqui a gente pode falar, C-Level tem esse ego, mas utilizar realmente utilizar ou demandar da área de inteligência, de analytics, essa suporte para tomada de decisão. Martinez, você foi direto na minha dor. Veja bem, olha o cenário. Eu tenho um grupo de pessoas que é muito demandado no mercado, eu sou a área que mais perde pessoas para o mercado, né? Então, pensa, tem muita empresa lá fora contratando em dólar para estatístico, pessoal de cientista de dados trabalhar no Brasil. Então, a gente sofre isso o tempo todo. Então, eu já tenho que ter uma política salarial um pouco diferenciada. Nem sempre consigo, mas a gente tenta. Então, tem essa demanda. Por outro lado, eu preciso ter dentro do meu grupo pessoas que não gostam muito de televisão. São pessoas que nem sabem que tem televisão na casa deles, estão focados em outras coisas. Então, essas pessoas precisam aprender o que é televisão para poder entregar para a televisão. E elas conseguem fazer isso de maneira brilhante. Agora, lembra que a Globo é uma empresa em que os principais tomadores de decisão são criativos. São pessoas da esfera da criação ou da esfera da notícia, do jornalismo. Então, uma das principais missões da minha área é exatamente esse storytelling de dados. É como que a gente constrói a informação para entregar. Então, veja bem, eu tenho lá áreas pesadas que fazem análise, constroem algoritmos, fazem previsões de futuro, fazem uma série de coisas, analisam de todas as formas, mas o sucesso da minha área está quase sempre ligado à maneira como a gente entrega. Porque eu preciso falar para uma pessoa que não entende de dados, eu preciso construir essa história para ele. São pessoas que contam histórias, são pessoas especializadas em narrativa. Às vezes eu entrego um relatório, o cara olha para mim, tem um erro de português aqui. Então, ou seja, é uma pessoa que a cabeça está num outro mundo, né? E aí lembra, dentro da minha área tem jornalistas, tem designers, tem pessoas que ajudam a adaptar isso. Essa é uma parte do processo, ou seja, um esforço da área de inteligência em falar a língua predominante na casa. Por outro lado, nos últimos 10 anos, há um esforço gigantesco da casa em falar línguas de inteligência, entender a cultura data-driven, ela está muito ampliada dentro da Globo hoje. E a gente deve isso muito ao Globoplay, que chegou, que transformou o grupo, que trouxe um novo... necessariamente teve que trazer uma quantidade gigantesca de pessoas que pensam com cabeça de dados, e isso foi aos poucos, novos números, novas formas, novas métricas foram entrando na vida das pessoas. E a nossa área de tecnologia hoje, eu acho que, sei lá, pelo menos metade das pessoas de tecnologia são caras de dados. Relacionado à área comercial, relacionado a dados vinculados à exibição, a outros tipos de tecnologia dos programas. Então, ou seja, tem análise de dado para todo lado. Às vezes, um programa que está no ar precisa botar uma enquete e aquilo precisa ser interativo, precisa ter uma análise. Tem lá uma equipe para trabalhar aquilo. Tem uma área de P&D que está desenvolvendo aplicativos. Aí tem a galera do Cartola que empresta conhecimento para outras coisas. Então, tem sim, é uma dor, de fato,
a gente falar uma língua em que as pessoas possam nos entender, mas aos poucos, essa área, nesse formato que ela está, ela é muito recente, é da pandemia para cá, de 2020 para cá. Antes disso, a gente era uma área mais de análise mesmo de dados. E aí a gente foi evoluindo para ser essa área de comunicação de dados. A gente foi mais fundo no Analytics, mais fundo na ciência de dados, e, ao mesmo tempo, a gente transbordou com um pouco mais de qualidade o nosso storytelling de dados. Mas não é fácil não, cara. É difícil, porque o principal, para mim, o principal é perder pessoas, né? E eu perco muita gente para dentro. A gente perde mais gente para as outras áreas, porque, pensa, os nossos analistas, eles estão analisando, a gente desenvolve o método, desenvolve a ferramenta, analisa, chega num insight ou numa determinada conclusão, constrói o storytelling e vai lá entregar. Às vezes é um analista meu que vai lá falar com o Boninho, vai lá falar com o Mariano Boni, vai lá falar com os caras, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Então, as pessoas se expõem internamente. E isso é importante que eles façam isso, porque para que eles voltem depois para a prancheta e caprichem naquilo que eles estão fazendo. Só que, à medida que essas pessoas da área começam a ficar expostas, elas começam a ser assediadas também. E aí, né, e o Lauro vira o professorzão da TV Globo, né, que vai perdendo gente para dentro. Legal, sim. Acho que vale só um comentário, né? Talvez não sei o quanto das pessoas conhecem essa área de inteligência, que ela é uma área totalmente cross, né? Ela não é vertical, ela bate em todas as áreas. E aí, por isso que você consegue ter inteligência de vendas, inteligência de mercado, inteligência comercial, aí você começa a pulverizar, porque todo mundo quer ter essa especialização. Obrigado, Laura. Obrigado, Luana. Obrigada, Luiz. O Leandro fez um comentário aqui que eu acho que vai de encontro ao que você já falou mais ou menos, Lauro, que ele na verdade é uma pergunta, mas uma pergunta com comentário a Globoplay parece ser mais capaz de coletar dados de consumo que os demais meios. Esses dados da Globoplay, por exemplo, são tratados por alguma inteligência artificial, algoritmo, que influencia instantaneamente o canal aberto? A Globoplay, vou contar um segredo, tá? A Globoplay está sentada numa mina de dados. A gente tem mais de 30 milhões de usuários, né, de usuários comuns do Globoplay, e o nosso Globo ID já passa dos 60 milhões, pela última informação que eu tive, ou seja, de pessoas que alguma vez conectou, assistiu e que deixou ali o perfil dele. Assim como o Google tem lá a inteligência dele, todo mundo tem a sua, o Globoplay tem a dele. E a nossa diferença é que a TV Globo também está dentro do Globoplay, né, através do que a gente chama internamente de simulcasting. Você pode assistir a TV Globo ou os outros canais ali dentro. Então, a gente consegue perceber alguns comportamentos que lá na pesquisa que a Kantar nos entrega de audiência não são possíveis, porque lá são amostra. Então, a gente tem, dentro da nossa casa, uma quantidade muito grande de dados, sim. É claro que, né, o Globoplay é uma empresa, ela é Brasil, né, a TV Globo é brasileira, a gente está anos-luz de todos os concorrentes no Brasil, só que a gente vive um mundo em que agora tem grandões, tem dinossauros que estão concorrendo no mesmo mercado que a gente, né? E, por enquanto, a gente está conseguindo concorrer muito bem, obrigado, né? A gente está fazendo essa... se a gente somar as audiências de TV Globo e Globoplay, a gente está bastante distante dos concorrentes. Outra coisa que é importante, tá? A TV Globo ainda vamos dizer assim, em torno de 14 pontos e meio de audiência. Se você somar todos os streamings hoje, todos, inclusive o próprio Globoplay, e inclusive as outras formas de assistir televisão via internet, pornografia, pensa qualquer coisa que possa ser visto no aparelho de televisão via internet, somando tudo, chega a 9 pontos de audiência. A Globo sozinha dá 15 pontos de audiência. Isso Brasil, né? Quando a gente transborda isso para outros aparelhos, a gente tem, por exemplo, hoje o YouTube ele é menor que a Record. Se você fosse fazer uma comparação direta de tamanho, o YouTube ele é menor que a Record no aparelho de televisão e ele é igual a Record somando todos os aparelhos. Se você pegar o celular e tal, o YouTube é mais visto no celular do que na televisão. E mais visto por crianças, por muitas crianças. As crianças
foram o principal elemento que fez as pessoas desligarem a TV paga, né, é o público infantil, que foi mais em massa para o streaming do que o público adulto, né? Acho que é isso, né? Eu pego uma deixa e vou desenrolando em outras coisas. Mas vamos continuar desenrolando aqui. A Cláudia agora vai fazer uma pergunta. Oi, Cláudia. Desde do começo eu estou com uma curiosidade danada aqui, que fica quando você fala de todas as pesquisas que vocês podem fazer para criar os storytellers e entregar novas estratégias, né? Qual tipo de tecnologia que vocês usam hoje no Data Lake de vocês? Assim, o que é o mais importante para fazer a pesquisa nas imagens? E a grande pergunta é, qual é a maior dificuldade que vocês têm na hora de classificar imagens, por exemplo, para criar um novo atributo ou para criar um novo tipo de classificação? Então, por exemplo, eu falo assim, eu sei que o Data Lake inteiro está todo classificado, ou tem imagens que são mais antigas, que não entram em determinadas classificações, etc. Bom, tem duas formas da gente entender, né? A Globo, como um todo, ela tem um acervo gigantesco de imagens, de tudo aquilo que foi produzido. E a gente vem tratando esse acervo aos poucos, inclusive pela própria iniciativa do Globoplay. Então, de vez em quando, tem uma novela antiga nova no Globoplay, né? Então, isso é tratado. Ao longo do tempo, houve muita mudança de padrão tecnológico, muita mudança, e isso vai provocando mudança na maneira de cuidar dessa informação. Veja bem, a minha área não cuida especificamente do acervo da emissora, né, da forma como isso está armazenado, né? O que a gente participa é de como que isso é consumido dentro do Globoplay, e a gente consegue ter uma série de informações sobre isso. Uma das questões que a gente observa com muita curiosidade é que a qualidade da imagem ela não é tão importante assim para a audiência. Isso foi uma coisa assim, um pouco dolorida que a gente sentiu ultimamente, porque a Globo ela investe pesado em qualidade. Pesado. Então, desde sempre, né? O chamado padrão Globo de qualidade vem principalmente do cuidado com o vídeo e com o áudio. Mas, por exemplo, a gente coloca hoje no ar uma novela à tarde, no Vale a Pena Ver de Novo, que foi captada 20, 30 anos atrás, que a gente faz uma up-conversão, pega um negócio que está numa qualidade baixa, faz aquilo, vira HD, a gente coloca no ar, dá uma esticada na tela e a audiência explode, né? Essa novela Vale a Pena Ver de Novo, que está no ar com o Rei do Gado, dá 17, 18 pontos de audiência no meio da tarde, né? Então, ou seja, a qualidade, esse é um ponto. Dentro das áreas de inteligência, Cláudia, eu estou tentando abrir uma aba na tua pergunta, né? E não sei se eu entendi direito, mas dentro da área de inteligência, hoje a base de dados da Globo é tratada dentro do Google, né? Então, os nossos servidores estão dentro do Google. Uhum. E assim, são muitas áreas, eu não tenho conhecimento exatamente de como é tratado o Data Lake como um todo, do grupo, né? Porque são muitas áreas com muitas finalidades. Dentro da nossa inteligência, a maneira como a gente organiza a informação está diretamente relacionada à construção dos nossos dashboards e das nossas informações que são consumidas. Hoje, os nossos dashboards eles são analíticos, né? Então, é preciso que a gente tenha uma robustez suficiente para que esse dado seja consumido em tempo real, principalmente no momento em que a gente está apresentando isso para algum tomador de decisão do grupo, né? Custa uma boa grana, né? Imagino. E quanto vocês usam de IA nas pesquisas? Nas pesquisas, muito pouco. O que acontece? As nossas pesquisas ainda são feitas de modo antiga, né? Então, a gente contrata os institutos e os institutos vão para a rua e
tem as pesquisas qualitativas, as pesquisas quantitativas, e isso volta à informação que a gente vai trabalhar. A gente usa muito inteligência artificial dentro das áreas de análise. Por exemplo, tem um projeto que está sendo... A gente tem projetos de inteligência artificial, vários projetos de inteligência artificial dentro do grupo, eu não posso falar boa parte deles, e tem um muito bom dentro da minha área, que a gente pretende lançar o ano que vem, que vai mudar a maneira como os nossos analistas de conteúdo conseguem mensurar a eficiência da expressão de um ator, por exemplo. Eu não posso dizer exatamente o que é, mas está em desenvolvimento que eu queria saber qual é. que envolve reconhecimento de imagem, envolve uma série de cruzamentos de informação, né, do tempo no ar, e isso está sendo trabalhado agora. Custa uma boa grana, um bom tempo, mas vale a pena quando a gente pode depois. E, por exemplo, você falou das áreas que estão da inteligência e as outras áreas que estão se esforçando para esse data-driven, né? Na comunicação, o que você acha que mais avançou já de conversa, assim, quando você fala, eu estou olhando o conteúdo e estou descobrindo determinadas coisas, então, quando eu consigo colocar para todo mundo, o que você acha que mais avançou nessa... Porque é um gap, né? Tem uma coisa que é importante a gente lembrar, né? Quando, há 8 anos atrás, a programação, que era a área que eu trabalhava, ela tinha a média de idade mais alta do grupo, né? Ou seja, a média de idade das pessoas que trabalhavam ali era mais alta. E houve, por uma coincidência, uma transformação nesses últimos 10 anos, e hoje a nossa área é uma das mais jovens, né? Porque muita gente mudou, gerou oportunidade para outras pessoas e tal. Hoje, por exemplo, nós somos em 6 diretores abaixo do diretor-geral, e o mais antigo desses 6 é diretor há 7 anos, né? Então, ou seja, houve um rejuvenescimento da equipe da TV Globo como um todo. E isso transborda em muitas outras áreas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a Globo é uma empresa viva, com muita gente chegando e muita gente saindo. E essa muita gente que está chegando, existe uma relação direta do canal com as nossas políticas de RH para que elas sejam a mais representativa possível da sociedade. Então, por exemplo, dentro da TV Globo, é uma realidade, assim, a gente ter perfis de liderança, lideranças mulheres, lideranças negras, e várias pessoas que representam de várias formas a sociedade. Isso traz uma certa riqueza, porque essas pessoas chegam dentro da emissora e vão trabalhar com dados, vão ler pesquisa, vão ver como que é o consumo de mídia em vários lugares do Brasil, vão trazer insights, vão combinar coisas com as comunidades que elas conhecem, e assim vão surgindo outras pesquisas, outras ideias, e a gente vai desdobrando em muita coisa, né? Então, a gente consegue dar um passo à frente, que a gente costuma dizer, vem dessa vivência plural dentro. Pra você ter uma ideia, a inteligência, por um azar desse momento, nós somos a única área em que as lideranças, pelo menos os gerentes e diretores, são todos homens. Mas isso não é uma realidade nas outras áreas, né? Mas já até pouco tempo atrás, a gente era metade eram homens, metade eram mulheres e tal. Com relação ao uso de dados, a cultura data-driven, isso houve uma evolução natural. Pense num grupo que é vencedor da maneira antiga de se trabalhar. A Globo voou em céu de brigadeiro por muitos anos, dominou o mercado de mídia, né? No seu momento áureo, ela chegou a ter 70% da verba publicitária do Brasil. Pensa em tudo que é gasto com mídia, outdoor, 70% era a TV Globo, né, nesse país. Né, com os comerciais eram milionários, o Brasil tinha uma participação em Cannes que era sempre vencedora também, então o Brasil tem uma cultura. Na década de 90, se eu não me engano, o curso de publicidade da USP era mais concorrido que o de medicina.
Então, houve um momento em que a mídia televisiva foi, sim, muito importante. Quer dizer, é importante, mas foi predominante, e isso influenciou muito a maneira como os profissionais da Globo trabalhavam, e muitos trabalham até hoje. Só que os tempos foram mudando e a empresa sempre se preocupou com isso, sempre se preocupou em adequar. As áreas, elas vão sendo ajustadas o tempo todo, é muito vivo. Pra você ter uma ideia, na minha primeira passagem aqui no Rio de Janeiro, eu fui promovido 2 vezes, fui para Belém, voltei e fui promovido 3 vezes, fui promovido mexido, né? Ou seja, as coisas estão sendo ajustadas, as áreas são ajustadas em função dessas realidades. E as pessoas, naturalmente, vão se atualizando. Cada pessoa que chega, já chega com uma carga data-driven muito melhor, porque a maioria são jovens. E, por outro aspecto, sempre tem muita informação para as pessoas estudarem internamente. Tem muita riqueza de informação. Há 5 anos atrás, só a minha área deu um curso para 500 pessoas de dentro do próprio grupo, ensinando o que era audiência, o que era share, as principais métricas que a gente trabalhava lá dentro. O curso tinha 2 módulos. Tinha um módulo básico, né, que as pessoas faziam lá 3, 4 horas para poder entender como funcionava a audiência, e depois um módulo avançado, caso o cara quisesse seguir numa carreira de analista, por exemplo. E esse módulo avançado não é nada perto do que a gente faz hoje, em termos de insights que a gente consegue ter, né? E aí o que acontece? Hoje, nenhuma área da Globo, isso eu posso dizer, nenhuma área da Globo toma decisão intuitiva mais, somente por intuição. Ele pode caminhar projetos por intuição, baseado também no conhecimento que é disseminado internamente sobre desempenho, né? Então, ele consegue construir projetos, ele consegue caminhar muita coisa, mas quase sempre ele vai, para aquele projeto andar de uma área para outra, ele vai precisar de um gráfico, ele vai precisar provar aquilo de alguma forma. E aí, ou ele consulta um dos nossos dashboards, ou ele vem conversar com a gente. Boa, valeu, Cláudia, pela pergunta, por tantas informações aí, muito legal. Bruno, vamos lá? Vamos para a sua pergunta? A gente tem pouquinho de tempo aqui também. Claro. Na real, são 2 perguntas. A primeira... claro, 2 perguntas se der tempo, né? A primeira é se, dentro das análises que você já fez, dentro da Globo, já deu algum resultado bastante contra-intuitivo, sabe? Aquele tipo de resultado que todo mundo achava que ia dar uma certa resposta, mas deu uma resposta completamente diferente, sabe? Olha, vou tentar lembrar. Isso acontece de vez em quando, tá? Isso acontece de vez em quando. Aconteceu uma vez, foi quando a gente percebeu, isso um insight que a gente teve há um ano e meio, 2 anos atrás, que o futuro da mídia no Brasil era Globo e YouTube. Né? A gente estava olhando tendências, olhando uma série de questões, a gente percebeu que existe uma necessidade. Pensa a Globo como uma avenida em que as pessoas necessariamente precisam se encontrar. Né? Houve uma época em que a cidade era menorzinha, só a avenida era asfaltada, todo mundo ia para a avenida. Agora a cidade está rica, tá cheia de outras opções, mas a avenida continua lá. Então, ou seja, as pessoas consomem outras coisas, mas elas também precisam estar ali. E existe uma necessidade nas pessoas de saberem o que os outros estão pensando. Né? Então, eu necessariamente preciso de um ponto de encontro de vez em quando, para que as informações, para checar aquilo que eu estou pensando. Então, por exemplo, e eu estou falando não só de notícia, tá? Eu estou falando como um todo. E aí a Globo continua sendo esse ponto de encontro no país. Então, a gente percebe que a gente começou a perceber num determinado momento que os nossos concorrentes, os outros veículos de TV aberta, os outros tipos de canais lineares, como a gente chama, né? Canal linear, existe uma curadoria, uma programação. Estavam perdendo audiência para o streaming e a Globo perdendo muito menos, né, do que os outros. Muito menos mesmo. Estou falando hoje, se você... entre os canais lineares, a Globo tem quase 60% de share. Né? E até pouco tempo atrás era 50%. Né? Então, tem um crescimento... A gente vai... Ou seja, imagina uma montanha que começa a diminuir, começa a se esparramar, a Globo continua sendo o topo dessa montanha. Por que eu estou falando isso?
Se você pegar o recorde de audiência do YouTube, falando antes da Copa, tá? O Cazé deu lá acho que 5 milhões, 6 milhões. Antes disso, teve lá o Marília Mendonça, né, que conseguiu botar 3,3 milhões de pessoas ao mesmo tempo assistindo aquela live no auge da pandemia, né? 3,3 milhões de pessoas é gente pra caramba, vendo o YouTube ao mesmo tempo, vendo a mesma coisa ao mesmo tempo. 3 milhões de pessoas é menos do que eu consigo dar no Hora 1 às 4 horas da manhã, todos os dias. Né? Ao longo do dia eu vou crescendo. A Globo ela consegue simultaneamente falar com 50 milhões de pessoas em determinados horários. Né? Isso pelas métricas que a gente tem. Na Copa, por exemplo, a gente teve umas questões de problemas de medição e a gente conseguiu chegar só em 70 milhões de pessoas. E a gente questionando, pô, caramba, a gente pega na Copa um jogo do Brasil, né? A gente viu um jogo do Brasil, deu lá 70 milhões de pessoas, isso gerou uma discussão com a Canta, a gente foi perceber, porque o futebol tem uma questão muito específica, a modo de... Lembra que eu falei do controle remoto, que as pessoas se identificam e tal? Então, rolou ali uma espécie de subnotificação, as pessoas se aglomeraram em outros lugares, ou seja, bagunçou. O modelo de medição não serve para um jogo de Copa do Mundo. Então, ou seja, e aí a gente percebeu que, ou se você quer se comportar como massa, a Globo é importante, se você não quer, o YouTube é o principal veículo para você estar em meio a coisas fragmentadas. Isso foi há 2 anos atrás. Só que de lá para cá, o YouTube não cresceu mais. Porque o TikTok apareceu. E outros caras vão aparecendo. E aí você começa a perceber que o mercado da fragmentação é muito mais complicado do que o mercado de massa. Por que eu estou falando isso? Sempre vai surgir uma ideia nova, sempre vai surgir um hábito novo, um jeito de compartilhar informação. Então está todo mundo conectado, todo mundo compartilhando muita coisa. E a gente começa a perceber que, por exemplo, o Netflix, num determinado momento, quando ele surgiu, ele mirava a TV linear. E ele falava, gente, tem muito dinheiro na mesa, né? Tem uma audiência gigantesca para a gente conquistar. Só que ele chegou num determinado volume, cresceu absurdamente, claro, com a pandemia, mas, de certa forma, parou por ali. Isso está gerando hoje no que vocês estão vendo lá fora, das grandes empresas de dados demitindo pessoas, revendo seus negócios, porque era tanta especulação parecida com o que houve lá em 2001 com a explosão da internet. Então, acabei indo além de novo, Bruno, mas assim, a gente olhou no determinado momento que a gente achou que ia ser Globo e YouTube, e a gente está olhando agora que não está sendo tanto, a gente continua sendo Globo e YouTube, mas o YouTube está sofrendo mais do que a gente no seu espaço. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas já foi. Entendi. A outra pergunta é uma pergunta bem idiota, já aviso de antemão, mas é uma grande curiosidade minha. De uns tempos para cá, eu tenho visto muita gente da minha idade para baixo viciado em dorama, em novela coreana. Isso impactou vocês de alguma maneira? Vocês têm conversado a respeito disso? Me fala um pouco mais a respeito. Não. Isso, inclusive, eu vou levar para o laboratório. Tá? Eu estou de férias agora, eu vou dar uma cutucada no pessoal lá. Não, vocês estão prestando atenção em novela coreana aí? Porque o que acontece? Você sabe que a Coreia investiu pesado em indústria cultural, né? É por isso que tem K-pop, que tem, né? Eles conseguiram estar no mundo todo. O Brasil não teve competência para isso, né? Infelizmente, a gente poderia estar levando a nossa cultura mundo afora e a Coreia conseguiu, né? Com investimento de Estado na cultura deles e eles conseguem fazer muita coisa. Então, assim, a gente sabe de novela turca, novela mexicana, né? Mas novela coreana eu ainda não tenho. Eu posso dar uma olhada com o pessoal de conteúdo se eles já estão de olho nisso, mas ninguém pediu ainda para a gente analisar isso, não. Obrigado aí pelo toque. Claro, fica aí, inclusive, a dica que eu conheço gente que está aprendendo coreano do Duolingo para poder entender melhor o que as novelas estão falando, cara. Então, é isso que é interessante. Percebe que o mundo da fragmentação só aumenta, sabe? Cada vez vai surgindo coisas. É nessa sala aqui, ó. Se a gente fosse começar a cantar agora, a gente ia ter que recorrer à década de 80 e 90, porque é a única época que tem música que todo mundo aqui sabe cantar.
a gente for pegar a música de agora, vai ter metade que não vai saber, ou um outro. Então, ou seja, a gente ainda precisa achar um ponto de conexão que sirva para todos nós. E a indústria de massa serve para isso. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Vocês lembram da teoria da cauda longa? Aquela teoria que surgiu, acho que uns 10 anos atrás, do Chris Anderson, né? Imagina um gráfico, né? Você tem lá, né? X, Y, e aí você tem no eixo, você tem a variedade ali na horizontal, a quantidade de variedade de consumo, e na vertical você tem o consumo em si. Né? Então, imagina que a Globo está aqui nesse canto do gráfico, porque ela tem só 24 horas por dia, 7 dias por semana, para otimizar o melhor do conteúdo dela. Então, ela vai necessariamente ser muito consumida, né, por aquelas, ou seja, os conteúdos que estão ali são muito consumidos. Quando você vai para o nicho, você encontra lá no YouTube, ou seja, essa cauda é longa, ela é infinita, porque ali tem conteúdos que podem ser consumidos por uma pessoa, por 2 pessoas, até conteúdos que podem ser consumidos por milhões de pessoas. E aí o que acontece que a gente percebe é que antes a televisão ela precisava dos grandes criativos para dizer o que as pessoas iam gostar de consumir. Então a Globo vivia dos Joãozinhos 30, dos Silvios de Abreu, das Glórias Pérez da vida para produzir conteúdo. Né? Essas pessoas eram muito bem pagas para produzir conteúdo e entregar para a população. Hoje, a gente tem uma análise de cauda longa em que a gente consegue perceber quais são as influências, quais são os temas, quais são os assuntos que estão subindo a cauda, ou seja, que estão querendo ficar mais populares, querendo ficar mais massivos. E, de repente, a gente consegue botar no mercado algumas pesquisas e olhar para algumas tendências, do tipo, olha, fulano tá com um grupo muito grande de pessoas consumindo. Será que vai ser um fenômeno muito forte dentro de uma bolha ou pode transbordar para bolhas maiores? De repente, a gente começa a apontar. Por exemplo, recentemente, a gente estava de olho no Lineker, né, que era um cara altamente conhecido dentro do grupo dele, amado, idolatrado dentro do grupo, mas quando você sai fora, ninguém sabia quem era. E a gente está de olho no cara. Dependendo da forma como ele subir essa cauda, ele vai para dentro da televisão. Ele tem que ir para a televisão. Porque a televisão, ela naturalmente é o espaço, é o ponto de encontro de tudo aquilo que está subindo rumo à popularidade. Super. Ô, Laura, eu tenho também uma pergunta aqui, assim, não acho que é boba, não, que é uma grande dúvida minha. Agora eu vou falar com o Lauro lá, que fazia programação e essa coisa toda. Quando acontece algo, por exemplo, Copa do Mundo, tá lá acontecendo, é um fenômeno, todo mundo ali, enfim, não tem como medir audiência, mas tem muito investidor dentro da Rede Globo para poder anunciar as coisas na Copa do Mundo. Eu tenho certeza que é uma coisa bem pesada ali, porque vai aparecer. E aí, de repente, o Brasil perde, desclassificado, acabou tudo. Já tinham alguns anúncios possivelmente programados para entrar uma propaganda, sei lá, de uma cerveja, do que for, pensando no rumo ao Hexa, rumo a sei lá o quê. E automaticamente, tipo, acabou, aquilo aconteceu ao vivo, o jogo acabou, perdeu, já era. Existe já um plano B montado? Sim. Ou, por exemplo, um acidente da Marília Mendonça, que aí a gente realmente não sabe o que vai acontecer, mas aí, de repente, morre uma artista super relevante para o país. Aí para toda a programação. Como é que fica a relação de vocês com esses anunciantes? Tá, vamos lá. Marília, né? Eu vou responder a sua pergunta em dois eixos. O primeiro é como que a gente cuida das ondas de popularidade dos temas. E o segundo é como que isso influencia o mercado. O primeiro é o seguinte: existem 2 formas da gente se comportar numa mídia de massa. O primeiro deles é observando as ondas. Sei lá, quando o ator lá do Pantera Negra morreu, acho que era uma sexta ou um sábado, no fim de semana, a gente já se articulou e botou o filme no tela quente de segunda. E já no sábado, no dia que ele morreu, horas depois da morte dele, já tinha chamada no ar chamando para o filme. Isso é sintonia. A gente percebe como que as pessoas estão se comportando, a gente percebe o crescimento daquele assunto, do interesse geral por aqui. Isso todas as emissoras fazem, tá? Né? E todas as emissoras trabalham à sua maneira.
e a gente tenta surfar aquela onda da melhor maneira possível. E é claro que ao surfar da onda, a gente também está alimentando aquela onda. Isso serviu para Marília Mendonça, serve para todas essas personalidades. Pelé, Glória Maria, todo mundo, né? E a gente, são ondas que a gente surfa e ao mesmo tempo potencializa, né? E isso serve para conectar os brasileiros naquele tema, que são interessados por aquele tema, dar uma pauta comum para ser o boato das redes sociais e colher isso em forma de audiência. Essa é uma coisa. A outra coisa é a criação de ondas, que esse é o mais difícil. É como que eu, Globo, roteirizo uma novela, boto essa novela no ar e crio estratégias de ativação de determinados segmentos para poder provocar um engajamento social e fazer com que aquilo gere um interesse geral e transforme aquilo em audiência. Quando há necessário, voltando ao primeiro tema, quando há uma necessidade de interrupção daquilo que foi planejado, a gente sempre tem planos B. Por exemplo, se cair um avião agora e atrapalhar a novela vai ser exibida amanhã. O capítulo de hoje vai para amanhã, o pessoal vai reescrever o capítulo, já tem os editores já são todos acionados a poder ajustar. Se é no horário da tarde, a gente troca o filme, já tem versões. O filme, quando ele vai ao ar, ele tem versões, vamos dizer assim, marcações ao longo do filme que a gente pode tirar para poder ajustar aquele conteúdo, ou ampliar, se for necessário. Jornalismo está de plantão o dia todo produzindo matéria. Se precisar entrar no ar e ficar 24 horas, a equipe é acionada para isso. Então, ou seja, é muito vivo isso. É muito vivo. Isso faz um diferencial da TV aberta. Porque, pensa, se alguma coisa acontecer, é para a TV aberta que todo mundo vai correr. E a TV aberta tem essa estrutura gigantesca de pessoas para trabalhar. Pra você ter uma ideia, há 20, 30 anos atrás, o Boni implementou um modelo dentro da televisão que foi enlouquecedor, que deixava todo mundo maluco, que era a central de atendimento ao telespectador, que era por telefone, a pessoa ligava, tinha lá uma equipe de pessoas que iam recebendo aquelas ligações, dependendo do feedback da sociedade, eram feitos ajustes nos capítulos que iam no dia seguinte. Então, ou seja, cenas eram descartadas, isso influenciava a edição. O povo ficava maluco, porque tem todo um procedimento ao longo do dia para você garantir que aquele capítulo vai ser exibido. E, às vezes, é questão assim, de 10 minutos antes de ir para o ar, a fita chega, enfia e exibe. Entendeu? Mas isso garantiu o sucesso da Globo, né? Quando você perceber, por exemplo, a Glória Pérez, ela tem uma expressão que uma novela é como se fosse uma pista de cavalos. Ela tem lá vários núcleos, né? E a história começa. E aí a sociedade é que vai dizer qual cavalo que vai correr mais. E aí os atores estão ali dentro, interpretando, os principais núcleos estão interagindo entre eles, e ao longo daquela novela, de meses, um determinado ator pode se sobressair, um núcleo pode se sobressair e ganhar mais texto. E outros vão diminuindo. A gente espera que isso não aconteça com o protagonista, né? Mas como o protagonista perpassa quase todos os núcleos, então quase sempre a história principal sobressai. Então é isso. A gente é vivo. Quando eu te falei que a gente mexe no roteiro mais de 1000 vezes por dia, muito em função disso, né? A gente tem plantões. Eu, por exemplo, sou plantonista de fim de semana, né? Tem diretores que têm que trabalhar uma vez a cada 2 meses, tem que ir lá na emissora e ficar de plantão na exibição, porque se qualquer coisa acontecer, é preciso ter alguém que tenha uma visão sistêmica do grupo para poder sair ligando para as pessoas e fazer os ajustes que tem que ser feito na grade. Muito legal, muito legal. Gente, tem mais perguntas aqui, mas... Luana? E aí? Eu estou com tempo, então, gente. Sabe. Então, a gente chegou exatamente no nosso limite, mas como eu não citei isso antes, eu acho justo a gente permitir a pergunta tanto do Bruno quanto do Dixon, belíssimo nome, inclusive, para que nos conversemos uma justiça com eles, né? Então, vamos permitir só mais essas 2 perguntas e então encerraremos, tudo bem? Beleza. Bom, Bruno, maravilhoso. Eu ia te perguntar justamente isso, se a gente pode seguir pelo menos com essas 2. Então, o Bruno Cantarelli, ele pergunta do ChatGPT, se teve algum tipo de impacto na sua área.
no jornalismo. Foi curiosidade jornalística. Dentro da minha área, assim, a gente ficou bastante interessado no assunto, né? Porque é uma coisa realmente diferente. Fazia muito tempo que não acontecia alguma coisa relevante, né? No mundo da tecnologia. E o ChatGPT foi bastante interessante. Ele virou assunto jornalístico, né? Por enquanto, só isso. Mas, assim, do ponto de vista de uso, isso está chegando agora, né? Eu acho que essa pergunta está sendo feita pelo seguinte: uma das grandes especialidades que as pessoas mais usam o ChatGPT é para escrever, né? Para criar histórias, etc. Então, eu acho, né, eu ainda não fiz isso, ainda não perguntei, mas eu acho que para os redatores deve estar sendo uma baita de uma ferramenta de criação. Boa, boa. Dixon, por favor. Alô, meu caro, uma pergunta. Existe alguma interação entre o núcleo de inteligência de vocês e agências de inteligência governamentais, que seja como canal técnico ou algo que o valha, no sentido de prover informações que vocês eventualmente detenham e que possam auxiliar numa investigação, no caso de uma perícia, no caso de, enfim, ações de Estado? Existe essa relação ou não? Eu diria para você que não. No primeiro momento, não. Veja bem, as diferentes áreas de inteligência do grupo, elas são, em primeira instância, áreas de análise de dados, dos dados que existem, que a gente cultiva no dia a dia. A Globo ela tá olhando para a sociedade, ela não está muito olhando para... A única área da Globo que olha para governo é o jornalismo. Né? A Globo está olhando para a sociedade e analisando dados de sociedade. A gente compra dados do censo, ou seja, existe a nossa relação de dados com o governo é de compra de informação, assim como qualquer empresa atua. Dentro do Grupo Globo tem a área de pesquisa. Essa área de pesquisa é mais próxima de qualquer outro, vamos dizer assim, a área de pesquisa, como ela atende todas as outras inteligências, ela também acaba sendo a área que centraliza um relacionamento externo com dados, principalmente de pesquisa, compras de pesquisa, né? Então, a sua pergunta ela é bastante interessante nesse aspecto, mas não. Por outro lado, também, eu não sei se é uma falha nossa, da minha área, mas a gente não tem percebido tanta informação que sejam relevantes para transformar em dados, transformar em audiência num determinado momento. Talvez o jornalismo tenha. Por exemplo, eu sei que a área de tecnologia tem uma relação muito próxima com dados do TSE. Né? Por exemplo, a gente conseguiu colocar na última eleição, todas as eleições, quando saem aqueles dados da votação, a gente consegue produzir uma notícia para cada cidade do Brasil. Então, se você mora em Itapipoca do Oeste, você entra no G1, vai ter uma notícia de Itapipoca do Oeste construída, aquela notícia é construída, é claro que teve um suporte de jornalistas, né, que teve no desenho daquilo, mas aquilo é alimentado por dados, a gente chama isso de jornalismo de dados, né? E esses dados chegam ali através de uma parceria com o Estado, né, que fornece aquelas informações que vão rechear aquelas notícias. Isso serve para muitas outras coisas, né? Então, a gente tem jornalismo de dados e isso a gente conecta tanto da parte política como previsão de tempo e outras coisas. Mas na minha área, a gente não tem uma relação direta com o governo para análise, uma relação de análise, uma troca de inteligência, uma troca analítica com o governo. O que a gente tem, em alguns setores que eu sei, é compra de informação, assim como qualquer outra empresa faz. Legal. Obrigado, Laura. Obrigado, Luana. Obrigado, Bruno. Valeu. Obrigado a você, Dixon. O Luiz Adolfo mandou mais uma pergunta, mas que nem eu citei, acho que a gente já está ultrapassando um pouco o horário. E aí, o que eu te recomendo, Luiz Adolfo, eu posso depois te procurar pelo Zap, posso te mandar um e-mail, alguma coisa assim, para que você entre em contato com o Lauro, daí você pode tirar essa pergunta diretamente com ele. Tudo bem por você, Lauro?
Tudo bem, eu estou nos grupos aí, estou em boa parte dos grupos aí da Mensa, de WhatsApp, vocês me encontram. Quem não tiver meu telefone, pede para o Bruno aí, que estou aberto, gente. Isso é para todos, né? Eu ia falar justamente isso. Assim, a Masterclass aqui é um início de uma conexão que pode durar muito tempo. Estamos lá nos grupos. Se alguém quiser perguntar, compartilhar, entre em contato. Acho que todos aqui são bem abertos, assim, para trocar ideia entre os mensas. Galera, muito obrigada por mais uma Masterclass, pela participação de vocês. Laura, principalmente obrigada a você por essa disponibilidade, por contar tanta coisa legal aqui para a gente, por estar aberto a conversar, a falar, estar aberto para falar mais e mais e mais em outros momentos. Então, foi um prazer aqui estar com vocês de volta e que venha muita Masterclass aí nesse ano, né, Bruno? Uma a cada mês. Exatamente. Obrigada, galera. Muito obrigado, Valeu, gente. Boa noite a todos.